Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Luíse Betti, eu sou personal organizer. Aqui a gente conversa bastante sobre organização, cuidado e rotina com a nossa casa. Se você curte esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, curte o vídeo, ativa o sininho. A gente tem vídeo aqui toda segunda-feira ao meio-dia. E não esquece, dá um pulinho aqui no Instagram. No Instagram a gente consegue interagir mais de pertinho e vocês vão poder acompanhar os meus projetos de organização. Agora, vem comigo! Quem me segue há mais tempo lá no Instagram reparou que durante a pandemia eu desenvolvi um hobby novo, que é hortinha em apartamento. Hoje eu quero mostrar para vocês a minha hortinha na minha casa de Teresópolis. Apesar da gente ter um espaço bem grande aqui, vocês vão observar que toda a parte de temperos está plantado em floreiras. Então, com esse vídeo eu quero incentivar vocês a fazer uma pequena hortinha na janela do apartamento de vocês. Assim, sempre que precisar, a gente colhe um temperinho orgânico e fresquinho. Pode parecer difícil cultivar uma hortinha, mas eu garanto para vocês que não é. O que a gente vai precisar? Um vaso compatível com o que a gente for plantar, terra de preferência vegetal e algum adubo orgânico que pode ser humus de minhoca, que a gente encontra até em supermercado. De 15 em 15 dias, a gente precisa fazer uma adubação nessa terra porque a nossa planta precisa de comidinha, de nutrientes. Bastante sol e regar todo dia. Tem duas formas mais fáceis da gente plantar. A primeira é através de sementes ou através de mudas. Ambas a gente encontra bem baratinho em Garden Center. Em semente dá um pouquinho mais de trabalho porque a gente não vai poder despejar água enquanto não germinar essas sementes. Então a gente tem que ter o cuidado quando a gente for irrigar de usar um borrifador e jogar com bastante cuidado a água. A semente é uma delícia, porque a gente vê ela brotando, vê ela nascendo, né? Aquele bebezinho crescendo, mas demora bastante. Então, se você tem um pouco mais de pressa, não tem tanta paciência, compra uma mudinha que ela vai produzir bem mais rápido. E assim como um bebê, que a gente precisa, né, ter mais cuidados, uma muda já é uma criança, né, um adolescente, então já é mais fácil para quem não tem o hábito de cuidar de plantas, aprender a cuidar. Quando a gente for plantar, a gente precisa no fundo do vaso fazer uma camada de drenagem. Essa camada pode ser com argila expandida, com brita, com pedrinhas, com tijolo quebrado, né, telhas, até mesmo com aquelas caixas de isopor que vêm os alimentos do supermercado, que é uma ótima opção, já que é um poluente do meio ambiente e aí a gente acaba aproveitando e cuidando do meio ambiente de uma forma sustentável, aproveitando essas embalagens de isopor para fazer essa camada de drenagem. Por cima a gente coloca uma manta, não precisa ser manta de bidim, pode ser um perfex, pode ser uma camisa velha, e aí sim a gente vai misturar um pouco dessa terra vegetal com o adubo, e aí sim a gente vai poder inserir a nossa mudinha ou plantar as nossas sementes. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem plantado aqui nessas floreiras. Como a gente tem um espaço maior, cada tipo de tempero foi plantado numa floreira, mas em casa a gente não tem esse espaço, então alguns temperos podem ser plantados no mesmo vaso. Então a gente tem cebolinha, a gente tem bastante cebolinha e bastante salsa, tá? Em outras floreiras. Depois eu vou mostrar para vocês uma cebolinha que tá da largura de 2 dedos meus. Salsa e cebolinha são dois temperos que podem ser plantados juntos no mesmo vaso. Aqui nós temos hortelã.
Já hortelã não pode ser plantado com nenhuma outra planta, nenhum outro tempero, porque o hortelã, ela é uma planta de característica rasteira, então ela ocupa uma área maior, ela vai se espalhando e ela acaba matando as outras plantas, porque ela vai retirando os nutrientes todos da terra. Então, hortelã precisa estar sozinho num vaso. Essa segunda floreira, a gente tem umas cebolinhas um pouquinho maiores, a salsa, e a gente tem esse coentro aqui, que é um coentro um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no supermercado. É um coentro mais fácil de plantar. Eu confesso para vocês que eu plantei lá em casa no Rio, aquele coentro que a gente está mais acostumado. Foi difícil, de primeira não vingou, vingou só na terceira vez que eu consegui plantar. Mesmo assim, nasceu bem pequenininho e aí deu só uma leva, depois morreu e eu não consegui ainda comprar mais semente, mas eu vou insistir. Se alguém aqui no canal tem uma dica para plantar coentro, deixa nos comentários para ajudar todas nós. Aqui a gente tem um manjericão roxo e a gente tem orégano. Uma delícia para temperar uma pizza. O alecrim lindo, só de balançar. É uma pena que o vídeo ainda não mostra, né? A gente não consegue sentir o cheiro através do vídeo, mas um aroma maravilhoso. E olha essa floreira como tá linda com o tomilho. Agora a cereja do bolo é esse pé de manjericão enorme. E olha, nossa, que cheiro maravilhoso. A dica para vocês, essas florzinhas, apesar de lindas, a gente tem que tirar, tá? Com uma tesourinha, depois eu vou pegar e vou podar. E isso aqui aproveita como semente, tá? Pode jogar que nasce outro pé. Mas isso aqui impede crescimento, então a gente precisa pegar uma tesoura de poda, uma tesoura mesmo em casa, limpa, e cortar todas essas florzinhas. Porque quando a gente não corta, não cresce mais o manjericão a partir daqui. Então a gente precisa cortar essa parte para que o galho continue crescendo, para dar essa folha com esse aroma maravilhoso. Apesar da gente ter um espaço grande e ter umas couves plantadas direto no jardim, a gente também pode plantar couve em vaso. Ela só não vai dar uma folha muito grande, mas ela dá uma boa produção também. Como é que a gente sabe que plantas a gente pode misturar? Eu falei para vocês da salsa e da cebolinha. Plantas que são de folhas mais finas, folhas pequenas, são plantas que precisam de menos água. Então a gente nunca pode misturar uma planta com uma folha mais larga, por exemplo, um manjericão com um alecrim. A gente vê que a folha do manjericão é uma folha maior e a folha do alecrim é uma folha mais fininha. O alecrim precisa de menos água, assim como o tomilho, o orégano. Então são plantas que vocês podem juntar. Já o manjericão não pode estar junto com essas plantas porque ele precisa de um pouquinho mais de água. Eu não disse para vocês que eu tinha uma outra cebolinha imensa. Olha só, é maior do que o meu dedão. Essa cebolinha está plantada junto com o orégano aqui. Ai, cada vez que a gente balança, gente, que cheirinho delicioso. Eu sou a louca por chá. Então aqui a gente tem, ó, em vaso mesmo, tá? Plantado capim-limão. Quem ama capim-limão? Eu adoro. Eu tenho esse outro pé de alecrim. Olha como ele tá lindo, enorme. Vocês já fizeram chá de alecrim? É uma delícia. Aqui eu tenho um outro pezinho de manjericão e a gente tem aqui um pezinho de erva cidreira.
Ela tá um pouquinho sentida agora por causa do sol. A gente vai dar uma podada nela e aí ela nasce verdinha. E a gente não repara que a casa tá em obra. E a gente tem boldo, que eu não curto muito não, mas é sempre bom ter, né? E eu trouxe do Rio pra cá pimenta biquinho. Eu vou plantar em algum lugar e já tá, se olhar bem de pertinho, ó, já tá começando a nascer as pimentinhas. Daqui a pouco vai dar já umas pimentinhas biquinhos aqui pra gente colocar na salada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que seja um incentivo para que vocês comecem uma hortinha no parapeito da janela do apartamento de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, compartilha com aquele amigo que é o louco pelas plantas, que ama planta. Dá um pulinho lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.